Abra sua Bíblia em 1 Samuel 18, por favor. Está aí no telão, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia. 1 Samuel 18, nós vamos ler do 1 ao 4. Beleza? Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi com a sua túnica, até a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Primeiramente eu queria conversar com vocês sobre relacionamentos. Aqui fofinho, sobre relacionamentos. Um relacionamento entre nós como comunidade, como amigos, e um relacionamento entre nós e Deus. E eu queria pegar essa história de Davi, essa amizade entre Davi e Jonatas como exemplo. Por quê? Davi, cara, eu já contei aqui algumas vezes, mas Davi era um mero pastor de ovelhas. Ele estava lá cuidando das suas ovelhas e chegou Samuel e ungiu ele como futuro rei de Israel. E certo dia, essa história você já ouviu com certeza, se você não ouviu eu vou contar para você. Certo dia, estava tendo uma guerra lá e o pai de Davi falou assim, você vai pegar as comidas e vai levar para os seus irmãos lá que está na guerra. Então Davi foi, pegou a comida, levou lá para os seus irmãos e quando chegou lá, Davi olhou e falou assim, opa, o que esses caras estão morrendo de medo aí? Deixa comigo. Davi foi, pegou as pedrinhas dele, rodou e matou Golias. Até aí beleza, certo? Esse texto que a gente leu, começa agora, essa história. Davi tinha acabado de matar Golias. Então Saul era o rei de Israel, virou para Davi e falou assim, Davi, a partir de agora, você vai deixar suas ovelhas e você vai ficar comigo aqui no palácio. Você vai ser o general do exército. E nesse meio termo ele encontrou um cara chamado Jonatas. Jonatas era nada mais, nada menos de quem o príncipe de Israel, o sucessor do trono. Aquele que quando Saul morresse, ele ia assumir o trono. E cara, a vida de Jonatas, às vezes a gente nem percebe, às vezes você nunca ouviu falar de quem era Jonatas. Mas olha a grandeza desse cara. Porque qual que é a ordem natural das coisas? A ordem natural das coisas, quem era para derrotar o gigante? Era o príncipe, certo? A gente aprende nas histórias aí de Hollywood, nos livrinhos que quando a gente era criança, a gente ouvia, que o príncipe era responsável de derrotar, conduzir o povo na batalha e derrotar os inimigos, certo? Mas quem foi que derrotou? Davi. Deus levantou Davi para derrotar o gigante. Em vez de surgir uma fúria, uma inveja no coração de Jonatas, o que surgiu? Amor. Um amor na amizade entre os dois, uma cumplicidade entre os dois. E em vez de surgir inveja por Davi ser maior e Davi sair de um mero pastor de ovelhas para se tornar o cara mais popular de Israel, Jonatas virou para Davi e falou assim, Davi, estamos juntos, cara, estou com você. Nos momentos bons, nos momentos ruins, a gente vai andar junto. E é exatamente isso que eu queria conversar com você hoje, sobre relacionamento. Entre nós como comunidade e um Deus que desde a criação do mundo decidiu ter relacionamento com a gente. Todo mundo que, vamos dizer assim, é um novo convertido. Novo convertido que eu falo é que quando você muda totalmente as suas opiniões, suas ideias, acontece uma metanoia em você. Metanoia é o grego, é uma expressão usada em grego que é mudança de mente, é mudança de postura, mudança de opinião. Você tinha uma postura, a partir do momento que você encontra Deus, há uma mudança de mente, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de ações, de postura. Tem alguns textos da Bíblia que quando você tem essa transformação, essa mudança, tem alguns textos da Bíblia que marcam essa mudança e essa transformação. E um texto da Bíblia que marcou
minha mudança, essa metanoia na minha vida, essa mudança de mente, ela está lá na criação. Sabe por quê? Deus, ele criou o homem, certo? Tomara que você acredita que Deus criou o homem e a mulher. Eu acredito que Deus criou o homem e a mulher, e diferentemente, e ele, como Deus poderoso, soberano, ele poderia muito bem ter criado marionetes. Ou como um engenheiro, como um cientista, quando constrói um robô, quando elabora um robô, ele programa o robô só para fazer aquilo que bem agrada. Deus podia muito bem ter feito a gente um robô, criar uma programação, uma sequência de ações que nós íamos fazer isso todos os dias e repetir isso. Eu acredito que Deus poderia fazer isso porque Ele é soberano. Mas aí é que está a minha metanoia. É aí onde eu falo uma das coisas que faz ter essa mudança de pensamento, essa mudança de vida. Porque em vez dele criar robôs, em vez de ele usar a gente como marionete que fica fazendo o que ele quiser ali, ele criou um homem e uma mulher, a imagem e a semelhança dele, com a capacidade de pensar e de tomar as suas próprias decisões. Ele deu para mim e para você a oportunidade de nós escolhermos o que nós queríamos. E isso, cara, eu acho fantástico. Isso eu acho muito lindo. Um Deus todo-poderoso que decidiu deixar a gente assim, escolhe vocês. E quando foi Deus criou o homem, Deus criou Adão primeiro, e um Deus de relacionamento, por quê? Porque quando Deus criou Adão, ele vinha todos os dias, no final da tarde, ter um quê? Um relacionamento com Adão. Ele não criou um escravo, ele não criou um servo, mas naquele momento Adão era o quê? Um amigo de Deus. Ele tinha uma amizade, um relacionamento diário com Deus. Todo dia Deus deixava, vinha encontrar Adão. E olha que da hora, mano, se você fosse Adão. Acho que Deus chegava para Adão, e aí Adão, como foi seu dia? Deus, você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá pro lado daquela montanha lá, e eu encontrei um negócio que brilha forte assim. Parece que eu dei o nome de pedra, e essa pedra eu dei o nome de ouro. Deus falou assim, Adão, excelente nome, eu tive um trabalho para fazer ele, porque eu fiz essa pedra, e é uma pedra preciosa, eu lapidei ela com carinho, excelente nome. Adão podia ter virado para Deus e falado assim, Deus, eu comi uma fruta deliciosa, eu dei o nome dela de manga. Adão tinha essa oportunidade de ter esse relacionamento direto com Deus. Portanto, Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para ter esse relacionamento. E aí Ele viu que Adão ficava um dia sozinho, então Ele decidiu entregar uma companheira para Adão. Então Ele foi, tirou, fez Adão dormir, e criou ela. Ela foi lá, bonita, formosa, dá uma sorte, beleza. Deus criou ela porque viu que não era bom que Adão ficasse sozinho. E aí é uma coisa que eu queria, só um parênteses que eu queria dar sobre isso, sobre esse não é bom você ficar sozinho. Nós vemos uma geração que não quer ter mais relacionamento. Eu ouço várias pessoas dizendo, não, eu não quero casar, quero ficar sozinho a vida inteira. Cara, cuidado. Você tem que desejar isso. É claro, você não é obrigado a desejar isso, né? Só se você tiver o dom de celibato, mas se tiver o dom de celibato, você tem que tomar algumas decisões da sua vida também eternamente. Mas o desejo do meu coração, cara, é que você encontre uma pessoa que te ame, uma pessoa que esteja do seu lado, que você deseje isso. Uma pessoa que pega na sua mão e vocês vão juntos, uma pessoa que faça você crescer, uma pessoa que te ajude a você ser uma pessoa mais parecida com Cristo, uma pessoa que faça você feliz. Então, cara, deseja ter alguém do seu lado. Não fica desejando ficar sozinho, não, é ruim demais. No frio, quem vai estar para te aquecer? Pensa nisso. Mas segue o jogo, é sobre isso que eu queria falar. O que você está rindo, né? Mas segue o jogo, vamos lá. E então Deus criou Adão e Eva e falou para Eva o seguinte: Eva, Adão e Eva, vocês podem, isso aqui tudo é de vocês, só o que era para não comer do fruto, certo? E o que eles fizeram? Foram lá e comeram do fruto. E aí uma coisa que é muito importante, presta atenção, muito importante. Quando o homem comeu do fruto, Deus veio para o
seu encontro diário com o homem? Sim ou não? Veio ou não veio? Quem acha que veio? Quem acha que ele não veio? Quem não acha nada? Deus, ele veio, ele estava lá. Eva comeu do fruto. A Bíblia fala que Deus ele estava vindo para mais um dia de relacionamento com Adão. E ele chegou normal, ele já sabia o que tinha acontecido. Mas ele chegou lá para conversar com Adão, para ter um momento de intimidade com Adão. E Adão, onde você está? Onde ele não estava? Escondido. Por quê? Porque ele estava nu. Então ele virou para Deus e falou assim: eu estou aqui escondido porque eu não estou nu. Deus virou para ele e falou: Adão, você comeu do fruto, né? Foi ela. Não interessa, não. Eu falei para você não comer. Agora, pode sair do jardim. Vai embora do jardim. A gente não tem como ter esse relacionamento mais. Eu queria que você entendesse uma coisa, cara. Quando nós pecamos, não é Deus que se afasta da gente. É a gente que se esconde de Deus. Deus continua vindo ter um encontro com você. Porque Ele já deixou Jesus e esse abismo, essa separação não existe mais. Então Ele continua vindo ao nosso encontro para nós encontrarmos com Ele, mas quando nós pecamos, nós vemos que nós estamos nus, então nós se afastamos dele. Eu queria que essa noite você entendesse isso. Não é necessário você se afastar de Deus. Por quê? Para nós sermos jovens e adolescentes, segundo o coração de Deus, jovens e adolescentes que vivam firmes na palavra, no Evangelho, nós temos que ser pessoas que ajudem uns aos outros. Se nós olharmos no Novo Testamento, por onde Paulo passava, Paulo construía igrejas, por onde Paulo passava ele escrevia cartas, e essas cartas eram recomendações que ele deixava para a igreja da qual ele plantava, para a igreja que ele plantava e para os discípulos que ele fazia. Então nessas cartas, no Novo Testamento, eu fiz uma conta por cima, pode ser que eu esteja errado, mas o termo uns aos outros aparece mais ou menos umas 16 vezes no Novo Testamento, nas cartas que Paulo escrevia. Paulo está deixando, eu entendo, cara, que Paulo está querendo dizer o seguinte para a gente, que na nossa vida cristã, a caminhada cristã é o nosso, Deus tem o melhor para nós, ela é o melhor caminho que nós podemos tomar, é a melhor escolha que eu e você pode fazer na nossa vida. Mas ela é uma caminhada difícil, ela é uma caminhada de renúncia, é uma caminhada onde custa algo para nós. Portanto, quando eu vejo isso, Paulo falando uns aos outros, eu entendo que não é uma caminhada para você estar sozinho, mas é para nós estarmos juntos, ajudando uns aos outros. Aí o apóstolo Paulo ele escreve: animais uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, sirvam uns aos outros, ame uns aos outros, perdoem uns aos outros e ajude a carregar o fardo uns dos outros. O que ele está querendo dizer para a gente é que você sozinho não vai para lugar nenhum. O rei Salomão, lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 8, ele fala o seguinte: é melhor ter companhia, tá aí, pode pôr, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque a maior recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem ninguém que pode ajudar a levantar-se. Pobre do homem que cai, e não tem ninguém para te ajudar a levantar. Portanto, o desejo do meu coração é que nós sejamos esse grupo, essa comunidade que ande junto, que viva juntos no amor de Cristo. E a primeira coisa que eu vejo nessa história de Jonatas e Davi estava vivendo o auge da vida dele. Davi estava vivendo o melhor momento da vida dele, cara. O melhor momento da vida dele.
Ele deixou de ser um pastor de ovelhas, de uma hora para outra ele virou o cara, o popular, o cara com maiores seguidores no Instagram. Tudo que ele falava era lei, as pessoas seguiam o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar. Era o cara, velho. De uma hora para outra ele se tornou o zica. Ele tinha uma pessoa que estava do lado dele e ajudava ele em tudo, que era Jonatas. E como ele era o general do exército, por onde Jonatas e Davi ia, os caras conquistavam todas as batalhas, velho. Eles não perdiam nenhuma batalha, os dois. Porque os dois estavam lá, um do lado do outro. Então eles os dois juntos iam conquistando tudo, cara. Todos os inimigos que estavam na frente deles, os dois iam e derrotavam. Porque existia ali uma amizade muito grande. E o que eu queria que você entendesse essa noite, nós temos que ser um grupo de jovens que estejam um com os outros nos momentos felizes, nos bons momentos, nos momentos de alegria, nos momentos onde você está vendo o seu amigo, cara, o seu amigo está prosperando no trabalho dele, está dando tudo certo, ele conseguiu passar numa faculdade, ele conseguiu um emprego melhor, ele conseguiu namorar, ele vai casar, está dando tudo certo na vida dele. Você tem que ser essa pessoa igual Jonatas. Jonatas que era para ser o sucessor do rei. Jonatas que era para ser esse cara que era o popstar. Mas ele decidiu o quê? Amar e estar do lado de Davi. Encorajar Davi. Estar lado a lado de Davi e ajudar Davi nesses momentos bons. Para que Davi não se perdesse, para que Davi não ficasse empolgado demais com aquela circunstância na vida dele. Uma outra coisa que eu vejo também nessa história desses dois casos, dessa amizade de Jonatas e Davi, que Jonatas ele foi fundamental para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi. Fundamental. Sabe por quê? Davi ia ser rei, certo? Davi ia ser rei. Davi tinha sido ungido para ser rei, porém ele não sabia nada de como se comportar como rei. Quem melhor do que um príncipe para ensinar ele? Quem melhor do que um cara que conhecia tudo, um cara que foi treinado para isso, para ensinar as coisas para Davi? Então Jonatas começou a ser o caminho para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi. E é isso que eu queria que você prestasse atenção nessa noite. Nós temos que ser um grupo de jovens. Nós temos que estar do lado do nosso amigo e colocar ele no caminho certo. Nós temos que olhar para o nosso amigo e falar assim, para você chegar até onde Deus quer que você chegue, você tem que fazer isso, dessa maneira. Então Jonatas foi fundamental porque ele ensinou Davi. Ele foi um canal para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi. E quantas vezes nós somos uma pedra de tropeço para o nosso irmão? O cara está indo no caminho certo, velho. Ele está tomando as decisões certas, as coisas estão dando tudo certo na vida dele. A gente pega o cara e coloca ele para esse lado, para esse caminho. Eu queria pedir uma coisa para você do fundo do meu coração. Preste bem atenção. Se você vem na igreja todo domingo, você está aqui. Todo Sky você está aqui. Você ouve a palavra. Mas se essa palavra não está trazendo transformação para a sua vida, eu acredito não. Tenho certeza que em nome de Jesus, um dia essa palavra vai trazer transformação na sua vida. Um dia vai acontecer essa metanoia na sua vida. Se não aconteceu ainda, continue vindo com a gente. Continue junto conosco. Mas não atrapalhe quem está do seu lado. Não pegue essa pessoa e tire ela do caminho. Se você quer andar no caminho de morte, no caminho de destruição, se você não quer estar no caminho que Deus tem planejado para você, nos sonhos que Deus tem para a sua vida, vá, mas não leve ninguém com você. Por favor. Por favor.
Porque nós temos que ser uma comunidade que ajude um ao outro. Às vezes, quando nós temos pessoas do nosso lado que estão vendo a gente tomar várias decisões, e essas pessoas que estão do nosso lado não falam nada pra gente está tomando várias decisões erradas e ninguém chega a nada, ninguém fala nada para você, pelo contrário, as pessoas te incentivam. Será que essas pessoas te amam? Será que essas pessoas estão cumprindo o que a palavra de Deus fala, que amais uns aos outros? O que eu entendo de amor é você estar vendo aquela pessoa indo para o caminho de morte, indo para o caminho de destruição, e você não fala nada para ela. Isso não é amor. Mas se você tem uma pessoa que está do seu lado, que vira para você e fala: ó, fulano de tal, não é assim. Cuidado com o que você fala. Não fale desse jeito. Cuidado com onde você está indo. Cuidado com as escolhas que você tem tomado para a sua vida. Cuidado. Por que você não faz dessa maneira? Por que você não fala desse jeito? Assim é mais fácil. Valorize essas pessoas. Valorize as pessoas que colocam você no caminho de Deus. Não que tire você do caminho de Deus. E eu acredito que nós vamos ser essa comunidade que ajude um ao outro. Se você está vendo seu irmão cair, se você está vendo seu irmão ir para um caminho de morte e destruição, você vai pegar com ele e falar: vem comigo, vamos por aqui, é melhor. Vamos lá comigo. Vou caminhar com você. Vou colocar você, vamos juntos encontrar o caminho que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? E a última coisa que eu vejo nessa história de Jonatas e Davi, estava indo tudo bem na vida de Davi, tudo certo. Provavelmente você sabe o que acontece a seguir. Saul começou a ficar muito irado com Davi, cara, porque a popularidade de Davi era maior que de Saul. As pessoas gostavam mais de Davi, cara, do que de Saul. As pessoas viam Davi como: esse cara com certeza vai ser um líder. Esse cara com certeza vai ser um rei. Esse cara com certeza vai ser... ele é o cara, ele é o cara. E essa popularidade de Davi era algo muito conhecido. Então aí a inveja, a ira que estava no coração de Saul era algo muito grande. E Saul tinha um único objetivo nessa história inteira: o quê? Matar Davi. Então Saul começou a tirar as coisas de Davi, tirou o cargo de Davi, começou a afastar Davi das coisas, tirou a esposa de Davi, e então falou assim: nessa noite Davi não passa, eu vou matar Davi, vou acabar com a vida de Davi, chega. Quem sobrou para o lado de Davi? Jonathan, o filho mais velho de Saul. Ele chegou para Davi: Davi, vai embora, velho. Eu vou para você, mano, já era. Cai fora porque dessa noite você não passa. Então Saul chegou começou a sondar. Jonathan chegou e começou a sondar Saul, e quando ele percebeu que Saul ia matar Davi mesmo, ele pegou, sugou a flecha de Davi, percebeu que ele ia morrer. Então Davi pegou as coisas dele e foi embora. A única pessoa que sobrou para Davi, até então, no pior momento da vida de Davi, foi Jonatas. Jonatas livrou Davi da morte. Se não tivesse Jonatas ali para falar para Davi: Davi, vai embora. Ele tinha virado o rei porque Deus era a promessa de Deus da vida dele. Mas esse é mais difícil. Nós temos que ser esse tipo de pessoas para quem está do seu lado. Eu tenho que ser esse amigo do Vitor. O Vitor tem que ser esse amigo da Isabela. A Isabela tem que ser esse amigo da Sara. A Sara tem que ser esse amigo do Vitor. E que esteja do lado em todos os momentos da vida. Os momentos bons, os momentos ruins. No momento onde está tudo dando errado, cara.
Você tem que ser esse amigo. Você tem que olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: toma você. Tamo junto, velho. Puxa de custar. Jonathan não levou em consideração que Saul era o pai dele, mas ele decidiu ajudar Davi a passar por isso. Portanto, que a visão desses dois casos. Mas pode ser que chegue uma hora na sua vida, assim como chegou da vida de Davi, que a vida separou Jonathan de Davi, cara. Porque naquela amizade, quando Davi chegou no palácio, Davi só tinha Jonathan. Os dois eram parceiros, os dois estavam juntos. Mas chegou uma hora da vida de Davi que ele teve que seguir o seu passo. Porque não dava mais. Então ele foi pro deserto. E toda vez que a Bíblia fala em deserto, eu já falei isso aqui, está falando de tribulação, está falando de problemas, está falando de dias difíceis. E quantas vezes os dias na nossa volta está impossível. E a gente olha para o lado e não tem ninguém. Não tem Jonas. Tinha Jonas, mas a vida separou vocês, cara. Cada um, infelizmente, vai chegar uma hora que a gente tem que seguir na sua vida. E pode ser que nesse dia você não tenha ninguém do seu lado e você comece a parar para pensar: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não tenho ninguém, eu já tentei de várias maneiras, eu já tentei de várias coisas, eu já busquei resposta de vários problemas que existem dentro do meu coração, eu não consigo encontrar. Eu já busquei o Senhor de novo e eu não consigo achar o Senhor novamente, eu já fiz de tudo. A ansiedade que existe dentro do meu coração é algo que tem corroído tudo em mim. A depressão que existe, eu não tenho vontade, eu não tenho mais força de nada, nada mais eu tenho vontade de fazer. Eu já tentei ajuda de todas as maneiras, eu já tentei ajuda com todo mundo, cara. Tudo está dando errado na minha vida, nada dá certo. A morte parece que está batendo na minha porta. Mas, cara, lembra que Deus tinha tirado Adão e Eva do jardim? Eu queria que você lesse comigo lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4. O homem tinha separado o seu relacionamento com Deus. Mas a palavra de Deus fala que bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Jesus ele veio e estabeleceu novamente essa conexão com Deus. O jardim não é mais um lugar físico, mas o jardim está dentro do seu coração. O jardim agora mora junto com você. O jardim onde Deus tinha relacionamento com o homem, agora é o seu coração. Ele deixou o Pai da consolação, o Pai de misericórdia, o Deus da consolação, o Espírito Santo, nosso consolador. Aquele onde as pessoas podem deixar, seus amigos podem te deixar, as escolhas que você fez na sua vida se afastaram das pessoas que realmente se importavam com você. Mas o Deus de toda consolação pode vir na frente de você. Ele quer estar do seu lado. Ele quer te ajudar. Ele quer fazer você uma nova pessoa. Ele quer mostrar para você que o mundo pode estar caindo ao seu redor. O braço dele, a mão forte dele, desculpa. Tudo pode estar dando errado, mas ele ainda continua sendo Deus. Mesmo que os nossos amigos, mais uma vez eu falo, mesmo que seus amigos não estejam mais do seu lado,
Ele ainda está com você. Ele te ama. A lama pode estar te superando, cara. A chuva pode estar te matando. O fogo pode estar pegando no seu quarto. O vento pode estar tão forte que você está prestes a cair. E continua seus olhos. Ele está junto com você. E Ele quer apenas que você vá de encontro com Ele. Eu encerro aqui. Eu queria que essa noite você tivesse esse pensamento. Juntos. De mãos dadas, filhos. A nossa caminhada vai ser mais fácil. Que você possa estar com a pessoa do seu lado e com a pessoa do seu lado você possa estar colando os momentos bons. Que você possa levar e conduzir ela para o caminho, para o centro da vontade de Deus, para o caminho, para que a promessa de Deus se cumpra na vida dela. E que nos momentos de morte, nos momentos difíceis, você esteja junto com essa pessoa. E mesmo que você não esteja, mesmo que você esteja sozinho, por algum motivo na vida, o Deus Pai de toda misericórdia, o Deus Consolador, Ele está com você, te aconselhando, te ajudando, pegando você no braço, dizendo: meu filho, eu te amo, eu estou junto com você e quero usar a tua vida para consolar outras pessoas e para transformar a vida de outras pessoas. Amém?